Ontem, na quarta-feira, a gente ganhou uma folga no nosso show de horrores de todo dia e o assunto foi a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Como eu falei, Joe Biden e a sua vice Kamala Harris tomaram posse. Gente, no último vídeo eu esqueci o meu bordão, então a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já aproveitando aqui para falar, antes de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo, que assim, a gente tá tendo alguns motivos para comemorar, né? Nesses dias, tivemos vacina no domingo, tivemos ontem a posse de Joe Biden e Kamala Harris nos Estados Unidos. Podemos ficar felizes? Podemos ficar felizes, mas eu preciso também cumprir o meu papel, né, que é de chamar a atenção para as coisas que importam. Então, eu vou sugerir o seguinte: assiste esse vídeo, guarda ali na sua caixinha de informações o que eu vou falar aqui, para a gente ir pensando no decorrer do ano e discutindo nos vídeos aqui no canal, mas aproveita para celebrar, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil que a gente precisa celebrar essas coisas. Tudo que acontecer de bom. E aí talvez vocês me digam: ah, Gabriela, então por que você não faz um vídeo só falando das coisas boas? Porque aí vocês não assistiriam, queridinhos. Eu entendo muito bem como funciona essa rede social. Tem gente até que assistiria o vídeo com coisas positivas, mas a verdade é que o pessoal vem aqui buscando a problematização. Então a gente faz com a minha ressalva de que a gente precisa para trabalhar e buscar um mundo melhor, cuidar da nossa saúde mental. Então, celebrem. Vamos começar. Ontem, na quarta-feira, a gente ganhou uma folga no nosso show de horrores de todo dia e o assunto foi a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Como eu falei, Joe Biden e a sua vice Kamala Harris tomaram posse. Os comentários foram quase unânimes, todo mundo comemorando a volta da normalidade aos Estados Unidos após 4 anos de governo Trump, comemorando a vitória da democracia. Teve um pessoal falando: ah, não mudou nada, a gente vai continuar vivendo aí os Estados Unidos querendo interferir no mundo inteiro, o mundo continua uma droga. Teve, né, gente? Sempre tem, não é mesmo? Agora, assim, não é porque o mundo não é o ideal que a gente não pode festejar uma mudança para melhor, certo? Que a gente com Joe Biden e Kamala Harris está melhor do que com Donald Trump. Então é isso, essa é a minha posição. Essa comemoração foi ainda mais sentida depois da invasão no Congresso americano no dia 6 de janeiro. Aquele foi um momento muito traumatizante para o povo estadunidense e a vontade geral ontem parecia ser esquecer o que tinha acontecido, virar a página e pensar que todos os absurdos dos últimos anos foram apenas um susto. A tentação de todo mundo é pensar: foi, acabou, e querer voltar à vida como era antes. Dá pra julgar? Não dá pra julgar. Porque eu vivo essa vontade todo dia. Todo dia eu sinto: a gente podia acordar, né? E voltar para aquele tempo em que as coisas não eram tão caóticas. Não posso dizer que eram boas, mas eram melhores do que hoje. E não sou só eu. Aqui no Brasil a gente também percebe esse sentimento. O problema é o Bolsonaro. Se colocar o Mourão, se formar uma frente ampla. Se não fosse o Moro, se não fosse a facada, se não fosse a mídia, se não fosse o Temer, se não fosse o impeachment, se não fosse, a nossa vida voltaria ao normal. Juro pra vocês que eu não queria ser a arremessadora oficial de baldes de água fria em todo mundo aqui, mas o absurdo que os Estados Unidos viveram e vivem lá e o absurdo que nós vivemos aqui no Brasil não são só um susto. Eles não são a causa dos nossos problemas, mas consequência dos nossos problemas. Eu adoraria que a coisa fosse mais simples, mas vocês sabem como é. Eu insisto, aqui a gente olha para o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. E o mundo é complexo. Enquanto a cerimônia de posse do novo presidente Biden começava, a gente ouviu que o prédio da Suprema Corte havia sido evacuado por uma ameaça de bomba. Pois é. Na posse de ontem não teve plateia por conta da pandemia. E tão estranho quanto isso é o fato de que, para que essa posse pudesse acontecer, Washington se tornou uma cidade sitiada. 25 mil soldados fazendo a segurança de um evento sem público. As eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos tiveram a maior votação da história para ambos os lados. Se dessa vez os democratas venceram, Trump também teve a sua maior votação, 74 milhões de votos. 74 milhões de pessoas votaram em Donald Trump. Eu vou repetir, gente, 74 milhões. E não é só esse o problema. Agora, a maioria dos eleitores republicanos acredita piamente que a vitória do Biden
foi uma fraude. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco? Enquanto o Joe Biden fazia um discurso lindo falando sobre unidade, esperança e progresso, as forças que permitiram a eleição do Donald Trump e que motivaram aquela multidão que invadiu violentamente o Capitólio continuam ali, vivas. É um erro a gente pensar que o silêncio momentâneo dessas pessoas significa silêncio eterno. Esse pessoal tá vivinho da Silva. Tão vivos e mais organizados e mais revoltados do que há 4 anos. Tão entusiasmados que pegaram em armas e invadiram um dos braços do governo. É muito sério. O sentimento que levou o Trump ao poder continua existindo. E continua existindo não só nos Estados Unidos. Onde que a gente ouve esse discurso de fechar um poder com cabe um soldado, de pedir fechamento do Congresso, de deslegitimar, de fragilizar o sistema democrático falando em fraude e prometendo apresentar prova que nunca apresenta? O sistema democrático representativo está em crise no mundo inteiro. Há anos a gente escuta que as pessoas perderam a crença na democracia representativa. O sentimento do fulano não me representa não é só você que sente e nem tem relação só com o fulano brasileiro. A política institucional se afastou das pessoas comuns e a internet criou a impressão de proximidade e de participação direta. Uma sensação de existência de praça pública, uma praça na qual a gente tem livre acesso àqueles que decidem a política. Se antes a política era distante mesmo e estava tudo bem, de uns tempos para cá essa distância se tornou intolerável pelos motivos que a gente já descreveu. E isso também porque nem todo mundo colheu os frutos do processo de globalização. Muita gente saiu perdendo e não encontrou conforto numa existência com os vínculos frágeis desse nosso mundo pós-moderno. E aí é um desastre anunciado. A gente fica aflito, procura um lugar que nos parece estável, cria a ilusão de um passado mais seguro, busca a ordem, aceita, procura o comando de um líder forte, quase um pai, de um líder que precisa também ser autêntico, não mais um daqueles políticos engravatados que não se parecem comigo, mas alguém que legitima a minha existência. O meu insucesso se legitima na figura de alguém que teve também uma trajetória de fracassos e hoje é presidente da República, sem enaltecer os intelectuais arrogantes que desprezam as pessoas comuns como eu, como você, mas líderes que se orgulham da sua própria ignorância, da truculência, da grosseria. Quem não concorda com esse tipo de liderança, a liderança autêntica que finalmente representa o povo, ou é burro ou é canalha. Quantas vezes vocês já ouviram isso, ou é burro ou é canalha, nas redes sociais de alguns influenciadores? E aí vem as outras desculpas, né? Porque se esse líder não consegue ter sucesso, fazer o que ele prometeu, é porque aquela elite corrupta de sempre se uniu para impedir isso. Para impedir que ele trabalhe para nós, o seu povo, verdadeiro povo. Essa elite se uniu para impedir o líder de governar, se uniu para fraudar o processo eleitoral. Só é legítimo na visão dessas pessoas aquilo que reflete a vontade desse líder, porque só ele pensa no nosso bem. Só pode ser assim, porque se a gente tem sido governado pelos outros há tanto tempo e a nossa vida tem sido uma coleção de frustrações, é porque essas pessoas estavam lá governando pensando em interesses próprios, entendeu? E não pensando no povo. E olhem só, existe legitimidade nessas queixas. Esses problemas apontados, eles não podem ser ignorados, a gente precisa pensar neles de fato. A cilada é aquilo ou aqueles que se apresenta como solução. Nesse modelo descrito acima, esse líder populista que representa o verdadeiro povo, ele poderia, na verdade ele deveria concentrar nas suas mãos todo o poder para que ele pudesse governar e fazer o que ele se propõe sem ter as suas mãos amarradas pelas elites corruptas e canalhas que ocupariam o legislativo e o executivo. E assim morre a democracia. Por isso que o nosso desafio agora é mudar sem destruir. O modelo da democracia liberal, que está longe de ser perfeito, é o melhor que a gente tem. E um dos motivos para isso é justamente o fato de que esse modelo divide as instâncias de poder, os tais freios e contrapesos. Ninguém manda em tudo, ninguém concentra todo o poder. Para proteger o espaço democrático, outra concentração mostrou o seu poder esses dias, dessa vez a iniciativa privada. E a gente precisa falar sobre regulação da iniciativa privada, mas isso vai ser num outro momento, outro vídeo. A gente viu que o presidente Donald Trump foi excluído do Twitter, enfim, que as plataformas como Google, Amazon e Apple Store tiraram ali da possibilidade de compra dos produtos o Parler, que se apresentava como uma rede social alternativa para essa galera. Porque é a história do paradoxo da tolerância do Popper, né? Para que a gente preserve um espaço de tolerância, a gente não pode admitir todo tipo de manifestação, porque senão a gente acaba com a própria tolerância. Não dá para tolerar o intolerante.
Só que a questão é, basta silenciar esse pessoal? Basta desligar esses microfones? Eu penso que não. Como eu escrevi recentemente na Folha, a gente precisa pensar numa boa estratégia para esvaziar esses auditórios, para tirar o público de lá. E para isso a gente precisa alcançar essas pessoas que sentam nas plateias do absurdo. Em outras palavras, a gente vai ter que conversar com quem a gente não gosta, com sinceridade, com vontade de entender, com menos arrogância para apontar dedos para o erro e mais acolhimento. Estou falando que é fácil? Não estou, mas a gente precisa fazer isso. Porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar andando em círculos, ou a gente decide parar de chamar metade da população de monstro e sentar para conversar, entender e trazer o pessoal que não é monstro, mas que está lá por acaso, para o lado da democracia, ou não tem normalidade para a qual a gente possa voltar. Não tá tudo bem, mas eu sou muito otimista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos. Deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo com seus amigos. E conversem com quem está arrependido, porque para a gente ganhar em 2022, a gente precisa conquistar quem ainda não estava do nosso lado em 2018. Tchau, tchau.